E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo e tenho o prazer de estar com a doutora Paula Salles. Paula, eu gostaria que você se apresentasse para o público. Tudo bem, Cá? É um prazer estar aqui com você. E já te conheço de longa data, né? Quando a gente era criança, e é uma alegria poder estar aqui hoje para falar um pouquinho, né, sobre a odontologia oncológica. Bom, para quem não me conhece, eu sou Paula Salles Rodrigues, sou dentista, né, formada há 25 anos pela odontologia de Linz, pela Faculdade de Odontologia de Linz, e há 3 anos eu fiz uma atualização, uma habilitação em odontologia hospitalar, e eu fui também para a área da odontologia oncológica. Eu trabalho com prótese no consultório, com clínica geral, no meu consultório particular, e atendo também hoje os pacientes oncológicos, que demandam muito cuidado durante o seu tratamento. Como é que é esse tratamento, pessoal de casa, aí saber a odontologia oncológica? Como ela se situa aí? Vamos lá. O que é a odontologia oncológica? A odontologia oncológica, ela é, vamos dizer, hoje a gente não pode dizer que ela é uma especialização, igual a gente tem especialização em canal, em periodontia. Ela é um ramo, né, vamos dizer assim, da odontologia que cuida dos pacientes oncológicos. Eu digo assim também para você, Camila, e para as pessoas que nos assistem, que ela não é um ramo da odontologia. Eu acho que o cuidado da odontologia oncológica também, ela é um pouco assim de empatia, de doação. Porque você está lidando com a família, com a pessoa que está passando pelo tratamento antineoplásico, né, para o tratamento do câncer. Então a gente está ali lidando com pessoas, então eu vejo que é um pouco também de doação da gente, de empatia. O pessoal de casa, assim, saber, é detectado o problema, o câncer, o médico colocou o tratamento, esse tratamento vai dar problemas na cavidade bucal. Aí é onde entra a nossa, né, a minha atuação como dentista oncológico. Quais são os problemas que dariam, digamos assim, a químio, a rádio nesse paciente para ele procurar? São vários problemas, né? Hoje eu vou falar para você assim de algumas consequências do tratamento oncológico na cavidade oral, que é onde a gente trabalha. A gente pode ter mucosite, que eu acredito que seja, né, na quimioterapia, uma das piores complicações do tratamento quimioterápico. Por quê? Que são feridas. Imagina você com uma afta já dói. Você imagina uma boca lotadinha de afta, como se fossem aftas. São feridas, são inflamações da mucosa. Isso dificulta a pessoa, o paciente, de falar, de comer, mexe na qualidade de vida. Moralmente abatido pela doença. Totalmente. Então, onde que nós, dentistas oncológicos, a gente vai entrar? No tratamento dessas pessoas. A gente tem o mundo ideal e temos o mundo real. No mundo ideal, qual seria o ideal? Vamos supor, você tem um familiar que está passando por um problema de câncer, que ele vai enfrentar um tratamento oncológico. Então, o ideal já seria ele, antes de entrar para o tratamento, ele já procurar um dentista. Porque onde que o dentista oncológico ele vai entrar? Ele vai entrar na prevenção de tudo que esse paciente pode ter durante o tratamento. Ele vai entrar no controle de infecção, ele vai entrar na qualidade de vida desse paciente, porque ele não vai deixar esse paciente sofrer durante o tratamento. Porque já é um sofrimento já é um sofrimento. E o dentista vai trabalhar ali, na dor, na infecção, em tudo, protegendo, prevenindo tudo isso nesse paciente. Aí você pode me perguntar, Paula, mas de repente, e se esse paciente não é encaminhado para um dentista oncológico e ele está durante o tratamento da quimio ou da radioterapia na região de cabeça e pescoço, onde nós vamos ter alteração? Ele também pode procurar o dentista. A gente é capacitado para tratá-lo durante o tratamento também. Porque muitas vezes não dá tempo até da pessoa fazer todo um tratamento ou ela não tem o conhecimento. Então, de repente, a pessoa está no meio de um ciclo, né, que a gente chama ciclo de quimioterapia, e ela apresenta uma dor de dente, uma infecção por cândida, a famosa candidíase. É muito comum a gente ter pela queda de imunidade. Um segundo problema, né, gente? Vocês vão convir em casa.
Então, assim, nesse processo, durante o tratamento, o dentista oncológico também vai participar. E também quando acaba o tratamento, tanto da químio como da rádio. Ainda sobra resquícios Sim, do tratamento? Principalmente durante a quimioterapia, todas as alterações que a gente tem na boca, geralmente elas são transitórias. O que é isso? Ela está ocorrendo enquanto a gente está no tratamento. O mais assim que a gente fala que persiste são quando a gente tem os sintomas, as consequências, as complicações após a radioterapia de cabeça e pescoço. Porque a radioterapia, ela deixa mais sequelas, como dificuldade de abrir a boca. A gente, quando a pessoa é irradiada na face, a gente pode ficar com a pele assim mais durinha, mais fibrosa. Então a gente tem uma dificuldade de abrir boca, de abertura de boca, que a gente chama de trismo. E vocês conseguem daí fazer com sim, que a pessoa volte ao normal? Sim, a gente tem uma terapia para trabalhar com isso, fisioterapia, a laser terapia também, que eu posso comentar mais para frente sobre a laser terapia. Uma das consequências da radioterapia também, de um paciente que faz, principalmente quando ela tem um máximo de sessões, porque tudo depende da dose, da região onde é feito. Vamos supor, tá falando cabeça e pescoço, cabeça tá, e pescoço, gente? A rádio. Onde a gente tem alteração na boca, com radioterapia é só na região de cabeça e pescoço. E outra coisa, né? Nós estamos ainda falando de câncer na cavidade oral, estamos falando de um câncer em geral que poderá dar probleminhas na sua cavidade oral. Tratamento, exatamente. E na radioterapia, uma das consequências que a gente pode ter no paciente oncológico que fez, né, radioterapia, a diminuição muito da saliva até a pessoa ficar zerada de saliva. Ela não produz mais saliva. E como é que faz isso, gente? Quando ela é uma sensação muito horrível, porque você imagina, a gente conversando, você já sente um pouquinho da boca seca. Você imagina essa pessoa no seu dia a dia, ela não produz mais a saliva. E se ela produz essa saliva, ela sempre vai ter uma produção baixa. Então, nós vamos ter uma diminuição dessa saliva e também na qualidade. Porque não adianta a gente ter um monte de saliva na boca. Que não é normal também. Que não é normal e ter uma qualidade ruim, né? Porque a gente sabe que a saliva, ela é para quê? Para proteger a nossa boca, para ajudar a falar, ajudar a comer. Então, até para um paciente em radioterapia, é difícil ele se alimentar. Porque você imagina, aquela boca seca, você não tem aquela saliva para fazer aquele bolo para você conseguir deglutir. Uma das consequências também do tratamento, né, quimioterápico, do radioterápico, é o quê? A dificuldade para engolir também, a dor na hora de engolir o alimento. Pela falta de salivação? Pela falta de saliva, ou quando a radioterapia também atinge. Pegou aqui. Isso. Mas, graças, né, a ciência, a medicina, as pessoas que estudam, né, que a gente fala que, graças a Deus, que nós temos os pesquisadores. Hoje a gente tem muito produto, Camila, específico para ajudar. Como, por exemplo, você vai falar, nossa, é engraçado, mas a gente chama, né, saliva artificial. Nem acho engraçado, eu acho salutar. Porque tem gente que fala, nossa, Paula, mas saliva artificial? Eu falo, uma saliva artificial. Como é que é? Hoje em dia, você compra, tem até em farmácia para comprar, elas vêm em frascos, são produtos específicos, que você pode tanto espirrar, ela é feita em líquido ou em gelzinho. Então, aí você vai ensinar, você vai acompanhar esse paciente, dando toda a instrução como que ele vai usar esse tipo de produto, para dar a sensação da boca molhada, porque eles chegam para a gente e falam, nossa, Paula, eu tenho a sensação que a minha boca está muito seca, né, que a gente chama isso na odontologia, no meio médico, de xerostomia, que é a boca seca. Então isso é muito comum. Nem que se tome água, né? Porque a água vai embora. E a gente tem que, né, incentivar a ingesta, a oferta de água para esse paciente, porque a saliva é feita de água. Mas se a gente tem esse tratamento que mexeu na glândula salivar, uma radioterapia, até não adianta você ficar pondo muito líquido se a tua própria glândula não está produzindo.
Entendeu? Então, aí a gente lança meio disso, desses produtos, e da laser terapia, que a gente pode estimular a glândula salivar a trabalhar um pouquinho mais, mas desde que ela não seja totalmente comprometida no tratamento da radioterapia. Qual seria, a título de curiosidade nossa, né, gente, é de casa, eu e vocês aí, qual seria a rádio, cabeça e pescoço que comprometeria 100% as nossas glândulas salivares, por exemplo? Por exemplo, uma radioterapia com um aparelho. Hoje em dia a gente tem uns aparelhos de radioterapia, isso quem faz são os médicos, né? Que a gente chama de uma radioterapia modulada, que chama os aparelhos que a gente chama, que elas fazem a IMRT. Então, quando a gente tem um aparelho que trabalha nesse tipo de radioterapia, a gente vai ter menos sequela. Hoje em dia, tem hospitais que eu conheço, que inclusive é onde eu fiz a minha pós, a minha habilitação, eu acho que eles ainda trabalham com um aparelho um pouquinho mais antigo, que é a 3D. Então, geralmente, quando é com esse aparelho, a gente tem mais esse tipo de sequela. E também a gente tem essa diferença dos aparelhos e também a dose, porque a radiação que o paciente vai usar, isso é o médico, né, que vai fazer todo o protocolo, todo o plano de tratamento. Geralmente, o paciente que passa pela radioterapia, a gente fala de 70 grays, que é uma dose máxima de radiação, tá? E essa ela 3D? Nesse aparelho, mesmo na outra, com uma radiação dessa dose máxima de 70 grays, vamos pôr aí de 30 a 33 sessões de radioterapia, bem provável, assim, vamos falar, bem provável que esse paciente vai ter complicação. Tá? Na glândula salivar. Infelizmente, dependendo do campo aonde vai ser irradiado. Mesmo que não seja na glândula salivar, mesmo que pegue um pouco dela, o paciente vai ter essa diminuição de saliva. Ou seja, um tiro de canhão na doença, porém, isso irradia para o organismo todo. Vocês vão de ouvir aí em casa, né, gente? Assim, é traumatizante para um paciente que passa pela radioterapia de cabeça e pescoço. Eu falo que o câncer, né, nessa região, existem vários tratamentos, né, para o câncer na região de cabeça e pescoço, mesmo para o câncer de boca, né? A gente tem a quimioterapia, tem a radioterapia e também tem a cirurgia, né? Tem tumores que eles são operáveis. Então, assim, é um tratamento que às vezes ela é mutiladora, a cirurgia, né? Porque existem cirurgias que a pessoa acaba perdendo, infelizmente, metade da língua, do rosto, mandíbula, né? A bochecha. Então, assim, é um tratamento que ele como que eu vou dizer, ele mutila mesmo a pessoa. Não só de alma, como de corpo, né, gente? E no próximo bloco, Paula, eu gostaria muito que você nos falasse, então, sobre a laser terapia para esses pacientes. Pode ser, gente? Pode ser, Paula? Lógico. Até. Até. E é isso aí, meus amores. Voltamos, segundo bloco. Antes, doutora Paula, da laser terapia, conte-nos mais sobre as campanhas do Julho Bordeaux e Julho Verde. Vamos lá. Nós estamos, né, na campanha esse mês do Julho Verde, que é uma campanha do quê? Da prevenção e conscientização dos cânceres, dos tumores na região de cabeça e pescoço, né, instituído pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Eu vou falar dentro da minha área, porque câncer de cabeça e pescoço, ele tem várias regiões. Tem o câncer da tireoide, de laringe, de orofaringe, e também faz parte dessa campanha de prevenção e conscientização do câncer de boca, né? Que infelizmente hoje a gente tem muitos casos, né? No consultório a gente sempre faz a prevenção, tenta fazer o diagnóstico, porque existem o pessoal casos. Já está em casa com o espelhinho com a boca aberta. Existem. Mas a nossa cavidade oral, ela gente, marmorizada. Eu acho que só um profissional para sabê-lo. A maioria de vocês, eu acho que quem me segue sabe que meu marido é endodontista. Um dia ele chegou muito chateado porque pegou um pontinho da cabeça de um alfinete na boca de um paciente que foi fazer apenas canal e não sabia. E ele sabia que era um dos piores e foi a óbito, porque já era uma metástase. Sim. Então precisa. E aí precisa. Aí onde que o dentista ele entra, né? Porque o câncer de boca,
O que está ligado ao câncer de boca? A gente tem alguns fatores que ajudam a desenvolver o câncer de boca, como o tabagismo, o etilismo, né? Hoje muito preocupante o HPV, né, do papiloma vírus humano. Muitos jovens hoje em dia tendo câncer de boca por conta desse papiloma. E aí você pergunta, Paula, mas como que tem a ver o papiloma com sem proteção? Tá de vendo? sexo oral? Gente, por favor. Isso é muito importante ser divulgado. Como a prevenção do câncer de boca a gente fala, para não, né, o álcool, o cigarro, outro tipo de câncer também que é muito comum em boca, lábio inferior, por conta de insolação do sol. Então a gente sempre fala também prevenção, protetor solar de boca, né? As pessoas que trabalham com muito sol, expostas ao sol, a gente pede proteção, chapéu, boné, porque existem também aqueles cânceres que dão no lábio, no vermelhão do lábio inferior. Que é uma mucosa, né? Pior do que a pele, gente. Se protege aqui, então, né? A gente fala um pouco também da prevenção. E a gente pede ver. Eu sempre tenho em mim que assim, o dentista ele não pode olhar só o dente, igual o Marcelo. O Marcelo foi lá, fez o canal que você comentou. Ele tem que olhar para a mucosa, porque se tem uma coisa que pode estar ali na mucosa, a gente pode não estar vendo esse câncer, mas ele está vendo a gente. Então a gente tem que ficar muito em cima da mucosa do paciente, observar a borda de língua, que é o local mais comum. Borda de língua? Borda de língua é o local assim preferido do câncer de boca. Depois a gente tem a borda de língua, tem os lábios, tem aqui embaixo o assoalho lingual, quando a gente ergue a língua. Levantem a língua aí, gente. Então a gente tem que pesquisar. Se a gente vê qualquer manchinha vermelha na boca, manchinha branca, feridas que não cicatrizam, tá? Assim, deu 15 dias, você tá com uma feridinha ali que ela não cicatrizou, alguma bolinha. O corpo dá sinal pra gente que alguma coisa está diferente. Então procurem um dentista ou procura o médico de cabeça e pescoço também, que ele faz também, no caso, a biópsia de quando precisa para chegar ao diagnóstico do câncer de boca. E dentro desse mês da campanha do Julho Verde, a gente também tem a campanha do Julho Bordô. Que é, Paula? O Julho Bordô, qual é a campanha? Para prevenção de mucosite oral, que são aquelas aftas, aquelas feridas que a gente tem na boca, decorrente, né, em consequência do tratamento antineoplásico do câncer. E a mucosite, ela judia demais do paciente. Ela pode tanto começar como uma feridinha pequena, quando o paciente nem nota que tem, e ela pode evoluir para uma afta, uma ferida, uma úlcera muito grande, dela até ser impedida de se alimentar. E às vezes a gente precisa até encaminhar esse paciente para passar uma sonda para se alimentar. Ai, meu Deus, quanta tristeza, gente. E isso tudo acontece. E aí onde entra a laser terapia? Chegamos. Chegamos. A laser terapia, ela vai ajudar muito, 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 muito. Hoje não existe como a gente ser um dentista oncológico e não trabalhar com a laser terapia junto. Tá? Como é que funciona, Paula? O laser, como é que ele vai entrar? A gente usa o laser tanto para prevenir a mucosite oral e como para tratá-la também. Aí você fala, Paula, mas ele funciona das duas maneiras? Ele funciona. Tá? Lógico que existem daí protocolos, né, que na hora que você vai começar o uso desse laser ou não, dependente se for químio, se for rádio, mas o laser ele vai ajudar muito o paciente a não desenvolver a mucosite. Eu, por exemplo, eu tive um paciente que eu fiz o acompanhamento dele ele fez 8 ciclos de quimioterapia, ele teve uma feridinha muito pequena, mas ele nem sabia que ele tinha. Ele não chegou até dor, porque eu fiz a prevenção do laser. Um pouquinho de qualidade de vida, né, exatamente, gente? Já é difícil. Já é difícil, então você tem que dar essa qualidade. E o laser, o que ele faz? Você vai falar, Paula, mas por que ele ajuda? Porque ele é analgésico, ele tira a dor, ele é anti-inflamatório e ele ajuda principalmente no processo de cicatrização. Tá? Então o laser, para você ter uma ideia, ele não é só para o paciente oncológico, a gente pode usar para afta, para herpes, para vários probleminhas que a gente tem na boca. Quem usa aparelho ortodôntico, machucou com um aparelhinho, vai e faz o laser, ele é maravilhoso. E no paciente oncológico é imprescindível ter, aí
ter o tratamento de laser, mas isso não são todos os casos, tá, Camila? Tudo tem que ter uma anamnese, como eu sempre falo para vocês, depende, né, gente, do protocolo de quimioterapia que essa pessoa vai passar. Então, não são todas quimioterapias que as pessoas vão desenvolver mucosite, tá? São aí os tratamentos específicos que aí a gente tem o conhecimento para falar para o paciente, olha, você pode correr o risco de ter mucosite, você não vai ter mucosite, mas você vai ter alteração do teu paladar, que também o laser vai ajudar. Também ajuda na alteração do paladar? Do paladar. Você diz na língua, das papilas? Na língua, exatamente. Tá, porque isso existe também? Existe. Então a gente usa o laser em tudo. No paciente oncológico é muito comum também ter as infecções pela baixa de imunidade, como infecção por fungo, as candidíase. A gente também usa o laser, que aí é com uma outra forma de terapia, que a gente chama de terapia antimicrobiana, que a gente vai usar um produtinho para curar aquele fungo, né, aquela névoa branca que fica da candidíase. Então, o laser a gente usa praticamente em tudo. Multifuncional, multifacetado, de suma importância. E o mais, assim, que a gente fala, que eu tento sempre explicar, né, e mostrar para a família dos meus pacientes, que eu faço um programa de acompanhamento, tá? A gente chama de programa de acompanhamento de oncologia, de odontologia na oncologia, tá? O que é esse programa? É onde eu vou colocar esse paciente, né, assim, debaixo das minhas asas, né? A gente brinca que a gente vai casar com esse paciente por esse período do tratamento dele, para a gente fazer esse acompanhamento. Que graça, gente, achei tão fofo. Para a gente acompanhá-lo, né? De tratar da saúde bucal dele, de orientar sobre higiene, sobre as consequências que ele vai ter, dos produtos específicos para a gente poder passar para esse paciente. Ele não vai poder usar uma pasta de dente normal. A gente tem produto específico para cada tipo de tratamento que ele vai passar. Então esse tratamento, esse programa é muito interessante para o paciente, porque ele vai ter muita qualidade de vida. Gente, eu estou encantada. Né? E é assim, a gente sabe que o tratamento oncológico, ele é demorado. Né? Não são só as sessões de quimioterapia e radioterapia. radioterapia. Ele é demorado porque a pessoa faz o tratamento, aí depois tem o pós-tratamento. Então eu sempre falo assim para o meu paciente, eu sei que a gente sempre tem um dentista da vida da gente, né? Ah, mas eu sou acostumada a ir com aquele dentista. Aí eu falo, vamos fazer o seguinte, o teu dentista da vida, ele vai voltar a ser seu dentista. Mas nesse período que você está passando por esse probleminha, precisa ter alguém específico para te ajudar, que tenha o conhecimento. É igual, você tem um mal-estar, procura um clínico geral, né? E de repente é um problema cardíaco. Ele vai te orientar a você fazer uma consulta com quem? Um cardiologista. Não, você não vai poder falar, ai, meu médico do coração, do interior. Então, não, assim, não dá, gente. Tem que ser realista e prático. Então você tem que procurar aquilo que é melhor para você naquele momento. E até o dentista do coração, o senhor vai falar, vai filha, vai, porque exatamente. Eu não saberei dar, né, esse bálsamo para sua alma. E o que é muito importante também, Camila, que a gente como dentista oncológico, a gente não trabalha sozinho. O paciente, ele não é só meu de jeito nenhum. Eu tenho o dentista que faz o canal para mim nesse paciente, eu tenho o dentista que faz a cirurgia, eu vou trabalhar com o enfermeiro oncológico, eu vou ter o contato do psicólogo, do nutricionista, que é muito importante. É um leque. Do médico, é um trabalho multidisciplinar. A gente fala que o trabalho com o paciente oncológico, ele é um trabalho em equipe. O paciente oncológico, ele nunca é só de um profissional. Ele é de vários, entendeu? Por conta de tudo que acontece com ele nesse período que ele passa do tratamento dele. Então, é muito importante. E às vezes é tudo muito rápido, que é aquilo que eu te falei, que tem o mundo ideal e o mundo real. Às vezes o paciente descobre um câncer e dali uma semana o médico já está pedindo para ele ir para um tratamento, para fazer uma quimioterapia ou mesmo um transplante de medula óssea. Porque às vezes o câncer, né, gente, ele requer. Então, aí você tem que explicar para esse paciente que ele precisa, assim, fazer o possível e o impossível para ir antes no dentista. Mas ele tem mil coisas, né? E o emocional já abaladíssimo. Exatamente. Aí ele pensa, mas o dentista depois eu vou. Não, se conseguir antes é o ideal.
é o mundo ideal. Mas Tem a que gente caminhar luta junto. com o mundo real e com o ideal. Né? Mas não foi antes. Deu um probleminha durante, uma dor de dente, qualquer coisa. Gente, procura um profissional, o dentista oncológico, quando estiver no período do tratamento. Porque não é qualquer hora que você pode intervir, fazer uma extração, fazer até uma limpeza de dente. Mas vamos supor, não o pessoal de casa fala, mas a Paula é daí, da região, eu sou do norte, do nordeste, como que eu vou saber qual é o dentista oncológico da minha região? Hoje o que ajuda muito, Camila, a busca, são as redes sociais. Tá? Então você pode procurar por um profissional, né, ou você procurar na tua cidade, falar, olha, você conhece algum dentista que atua nessa área? Um Google, gente, sempre procura, propício. Né? Você tem o seu dentista, pergunta para ele, olha, você não trata dessa área? Você tem alguém para me indicar? Hoje em dia é muito fácil a comunicação, né? A gente tem grupos de estudo, a gente faz um grupo com a minha professora da pós que eu fiz, que são pessoas do Brasil todo. Então a gente fala, gente, eu preciso de um dentista em São Paulo. Indica um dentista, eu estou no interior de São Paulo, ele tem a Paula. Então é fácil hoje de você ter essa busca. Paula, me conta uma coisa. Fiquei sabendo que você faz sim uma avaliação online, como é que é isso? Sim, a gente pode fazer. Eu tenho mais essa opção para o paciente que não está aqui na minha região, igual você falou, como é que a gente faz a busca, né? A gente pode também lançar mão disso. De dar orientação de tudo que ele vai passar, dos produtos, sobre higiene, os cuidados. E nessa consulta online, aí eu vou entrar em contato com algum dentista da região desse paciente, vou procurar e vou pedir para ele, olha, esse paciente vai passar por um tratamento e ele vai ter que fazer, por exemplo, uma extração. Então você vai fazer a extração desse paciente ou um tratamento de canal de acordo com as considerações que eu vou te passar, do jeitinho que eu vou te pedir. Que é um paciente especial, né, vai ter que ter certos cuidados. Então dá para a gente fazer, explicar para o paciente quais as complicações que ele vai desenvolver, que ele pode desenvolver na boca, na cavidade oral dele. Então tudo isso nessa consulta online eu posso passar. E eu forneço um folder explicando esse tratamento, então a gente também fornece esse material por PDF também, hoje em dia por WhatsApp, né, a gente consegue enviar e dá também para a gente fazer contato da Paula aqui, tá, pessoal? Essa consulta. Perfeito, o que vocês acharam, gente? Claro que Paula pode voltar, tá? Paula, minha querida, foi um prazer tê-la, eu gostaria que você tecesse considerações finais. O que eu acho assim, o mais importante a gente falar é que a gente está lidando com o meu paciente. Tem uma amiga minha que fala isso e toda vez eu me emociono muito quando a gente fala disso, que eu estou tratando o amor da vida de alguém, entendeu? Com certeza. Então eu estou tratando ali do vô de alguém, do tio de alguém, da esposa de alguém, né, da avó de alguém, do marido, enfim, do filho de alguém. Então eu vejo que essa área da odontologia é uma área que eu não considero um braço da odontologia, eu considero mesmo assim um chamado, um dom assim para você colocar um pouquinho, se colocar no lugar do outro, ter essa empatia e tratá-lo com dignidade, com muita paciência, com carinho e principalmente dando para ele todo o suporte que ele vai precisar para ele conseguir passar, porque é um tratamento longo, Camila, né? Não é um tratamento rápido. E tem um provérbio que, se eu não me engano, é um provérbio africano, que diz assim, que o sol, ele caminha devagar, mas ele chega lá do outro lado. Então, assim, é um processo que é demorado, mas que a gente está junto. E que nós vamos passar, que vai ser devagar, mas que a gente vai chegar no sucesso, na cura e dando qualidade de vida para esse paciente que está ali. Perfeito, Paula, você é uma abençoada, muito obrigada por ter elucidado o meu público, meus amores, muito obrigada, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!